Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Essa aula é dirigida principalmente para o pessoal do 7º ano do Ensino Fundamental 2, mas também para aquelas pessoas que estão fazendo a revisão aí da língua portuguesa e tem dúvida nessa matéria, acentuação gráfica. O que a gente precisa ter como noção? Primeiro, nós temos as palavras monossílabas. O que é a palavra monossílaba? A palavra é autoexplicativa. Mono, esse radical aí do grego, significa um só. Monossílabo é a palavra que só tem uma única sílaba. Então, exemplo, pá, pé, pó, só tem uma sílaba, monossílabas. Os monossílabos, ou as palavras monossilábicas, elas podem ser tônicas ou átonas. Então, o que é um monossílabo tônico? Exemplo, a palavra pá. Tônico quando você pronuncia a palavra com maior ênfase, né? Com maior, como é que eu vou dizer? Tonicidade. Tônica, com maior força. Pá, dó, pé. Você pronuncia, a palavra só tem uma sílaba e você pronuncia com maior ênfase. Já existem os monossílabos que são átonos. Exemplo, meu, bom. Então, a palavra átono é a palavra que você não pronuncia com essa ênfase, com essa tonicidade. Em relação à acentuação, os monossílabos átonos nunca são acentuados. Exemplos, meu, bom, você não acentua. Os monossílabos tônicos só serão acentuados aqueles que forem terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Então o S aí, a palavra no plural não interfere o S. Então pá, pé, pó, são monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Seguidos ou não de S, vai ter o acento gráfico. Bom, depois dos monossílabos, nós temos as palavras que são oxítonas. O que é a palavra oxítono? Primeiro, ela precisa ter no mínimo 2 sílabas. Exemplo, cajá. Tem 2 sílabas. Cajá. Então, a palavra para ser oxítona ela tem que ter mais de uma sílaba. E a sílaba mais forte, a sílaba tônica, você sempre contando de trás para frente, então cajá, você começa a contar do já. 1, já, o cá, 2. 2 sílabas. E vai ser aquela cuja sílaba tônica for a primeira, contando de trás para frente. Então, cajá. Ela é oxítona. E quais das oxítonas que serão acentuadas? As que terminarem em A, E, O e EN, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Então, exemplo, cajá, Pelé, terminou em E, cipó, terminou em O, e refém, terminou em EM. Todas essas seguidas ou não de S. Então, reparem que os monossílabos, a regra de acentuação, monossílabos estão terminados em A, E e O. As oxítonas repetem a mesma coisa, A, E e O, e acrescenta o EM, ou ENS, que é o plural de EM. Depois, nós podemos falar das proparoxítonas, que é a regra mais fácil. Dificilmente alguém esquece da regra das proparoxítonas. Por quê? Todas são acentuadas. Mas o que é uma palavra proparoxítona? Exemplo, câmara. Contando de trás para frente. Ela tem que ter mais de 2 sílabas. Então, câmara, ra é a primeira. Cama, ma é a segunda. E cá é a primeira. Câmara. Então, o que é a proparoxítona? É aquela palavra cuja sílaba tônica é a terceira, de trás para frente, primeira, segunda, terceira. E não tem exceção, ninguém esquece porque não tem exceção. Todas são acentuadas. Então, câmara, ímpeto, pântano.
Todas são proparoxítonas, sempre serão acentuadas. Qual que ficou faltando? Paroxítono. Normalmente as gramáticas, a regra em que mais se traz um monte de terminação é em relação às paroxítonas. Primeiro, o que é a palavra paroxítona? É aquela, contando de trás para frente, ela tem que ter mais de uma sílaba, e a sílaba tônica é a segunda. Então, exemplo, álbum. Bum é a primeira sílaba, e al é a segunda. A tônica está na segunda, álbum. Então ela é paroxítona. Em relação às paroxítonas, e essa é a regra mais importante, porque a maioria das palavras da língua portuguesa, a maioria é paroxítona. Então essa é a regra mais importante. E, infelizmente, é a regra onde as gramáticas trazem uma lista enorme, que é até difícil das pessoas memorizarem, que é muito grande. Mas há uma explicação que facilita isso. Então, olha só. A maioria das palavras paroxítonas é acentuada. A maioria. Então, túnel, tênis, álbum. Quais as que não serão acentuadas? Aquelas que terminarem em A, E, O, EM, ou plural, né? De EM, ENS. Toda paroxítona que terminar em A, em E, em O, EM, seguido ou não de S, não é acentuada. É exceção. Reparem que essa terminação, que é a exceção, que não serão palavras acentuadas no grupo das paroxítonas, é a mesma regra que aparece, as mesmas terminações das oxítonas. É só lembrar o seguinte, na oxítona é sim, leva acento, e na paroxítona não é acentuada. Então, exemplo, a palavra ordem, paroxítona, terminou em EM, não é acentuada. A palavra hífens no plural, ela é paroxítona, terminou em ENS, é o plural de EM, não é acentuada. Agora, hífen no singular termina em EN. Reparem que é acentuada. Por quê? Não está dentro da terminação que eu falei que não leva acento. Então, a maioria das palavras paroxítonas é acentuada. Não serão acentuadas as que terminarem em A, E, O, EM, ou plural, né? ENS. Não serão acentuadas. Bom, então nós falamos da acentuação gráfica, dos monossílabos, né? As palavras monossílabos só tem uma sílaba, das oxítonas, das proparoxítonas, que é tranquilo, todo mundo lembra dessa regra. E no caso da paroxítona, que é a regra mais importante, nós trouxemos para vocês uma simplificação. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Aí eu peço que quem tiver gostado, clicar aí no like, faça inscrição no canal e compartilhe também com os colegas, com parentes. E depois, quem tiver sugestão de outros temas dentro da língua portuguesa, pode nos comentários aí inserir para nós, por favor. Obrigado, até a próxima.